Oi, turma do quarto ano. Mais uma atividade que eu e a professora Fernanda preparamos para vocês, dessa vez de geografia, tá? Nessa atividade, nós vamos falar sobre rios de planícies e rios de planalto. No primeiro parágrafo, a gente tem a explicação sobre rios de planície. Os rios de planícies, eles são aqueles que estão localizados em terrenos planos. Eles não apresentam desníveis em seu curso, quer dizer, não tem uma queda d'água, né? Então, ele é um rio plano, ele vai correr plano, tá? Esses são os rios de planície. E nesses rios, eles podem ser utilizados para navegação, pesca e atividade de lazer. Por quê? Porque ele é um rio plano. Eu posso pôr o meu barquinho lá nele, que eu não vou ter uma queda d'água lá na frente, por exemplo, que é perigoso, né? Então, esses são os rios de planície. E depois, nós temos os rios de planalto, que são os rios de terrenos irregulares, que apresentam quedas d'água, por exemplo, as cachoeiras, né? E nesses rios podem ser construídas barragens para reter a água, formando represas ou lagos, né? E a água também pode ser utilizada para geração de energia nas usinas hidrelétricas, tá? E aí existem as consequências da construção das barragens, da construção das usinas, tá? E aí vocês vão lendo o texto e vão compreendendo para poder responder as perguntas, que são bem tranquilas, tá bom? E depois a gente fala um pouquinho sobre a bacia hidrográfica. O que é isso? É o conjunto de terra banhada por um rio e os seus afluentes. Então, eu tenho lá uma região inteira que é banhada por um rio e dentro desse rio deságua outros rios, que são os afluentes. Então, essa região com esse rio, ela é chamada de bacia hidrográfica, tá bom? No Brasil, as bacias hidrográficas são agrupadas em regiões hidrográficas. Então, a gente não tem um mapa do Brasil que é dividido por estados? A gente tem também um mapa do Brasil dividido por região hidrográfica. Quer dizer que ele vai marcar para você cada região que tem uma bacia. Cada porção do território que corresponde a uma bacia hidrográfica. Nós temos várias bacias hidrográficas. Para saber mais sobre a bacia hidrográfica e cada região que o Brasil tem, vocês precisam acessar o mapa que a professora enviou pelo WhatsApp lá no grupo da nossa sala de aula, tá? Então, para responder a questão sobre a bacia hidrográfica, não esqueçam, existe um mapa que a professora colocou lá no grupo. Eu vou tentar colocar ele aqui no vídeo também, tá bom? Então, vamos às perguntas. Cite as atividades praticadas no rio de planície. Então, lá, já falei, né? Você vai lá no primeiro parágrafo, onde a gente fala sobre o rio de planície, e vai localizar o que pode ser feito no rio de planície, tá? Número 2, cite as atividades praticadas no rio de planalto. Segundo parágrafo, a gente fala do rio de planalto. Olha lá, o que pode ser construído no rio de planalto? O que a água, para que é utilizada a água do rio de planalto? Tem lá no segundo parágrafo. Número 3, que prejuízos a construção de barragens e de reservatórios podem causar ao meio ambiente? Ó, no terceiro parágrafo, quarto parágrafo, a gente fala, ó, as barragens de uma usina hidrelétrica são construídas nos rios e armazenam a água em represa. Quando essa água é liberada, ela movimenta turbinas ligadas a um gerador, produzindo energia elétrica. E aí embaixo a gente vai falar sobre os prejuízos dessas barragens, né? Olha lá, muitas vezes a construção de barragens e de reservatórios inunda áreas florestadas, alterando todo o ecossistema da região. A vegetação e a fauna ficam submersas, o que coloca várias espécies em risco de extinção. Quer dizer, aquele espaço ali onde vai encher de água vai acabar com a vegetação, com a fauna e com a flora. Então, isso é um prejuízo da construção de barragem, tá?
E a número 4, né? E quais prejuízos a construção de barragens e de reservatórios pode causar ao ser humano? No parágrafo de baixo a gente fala, olha lá, cidades também são inundadas com a construção de barragens, obrigando a população a se mudar para outros locais. Então, quer dizer, existem lugares que vão ficar cheios de água e podem afetar as cidades, pode dar muita inundação. E aí o pessoal, né, o cidadão, a população tem que se mudar. Então, isso também é um prejuízo, tá? E a número 5. Qual é a maior região hidrográfica brasileira? Lembra do mapa? Então, a gente vai olhar esse mapa e vai ver qual é a maior região hidrográfica. Qual é a parte das bacias que ocupa o maior espaço territorial? Tudo bem? Então, façam as atividades, bem simples, né? Bem rápido. Isso daí é só olhar no texto, não precisa ficar pesquisando nada na internet. Só leia o texto que vocês vão encontrar as respostas. Então, façam as atividades e logo a gente volta com a correção. E aí, crianças, fizeram atividade? Fácil, né? Tava tudo aí no texto. Vamos lá conferir as respostas agora. Lembrando que não precisa ser igual da professora, tá? Mas tem que ter o mesmo teor, né? Eu tenho que entender que você entendeu aí o texto, tá? Então, o número 1, no rio de planície, a gente pode navegar, pescar ou fazer atividade de lazer. Por quê? É um rio plano, a gente não precisa se preocupar com as quedas d'água, né? E no Rio de Planalto já não é tão assim, porque ele tem muitas irregularidades, quedas d'água, então é perigoso. Então ele é usado para construção de barragens, para formar represas ou lagos e para geração de energia nas usinas hidrelétricas, tá? Só que essa construção dessas barragens, ela causa muito prejuízo. Então, na número 3, eu quero saber os prejuízos ao meio ambiente. Olha lá. Ela inunda áreas florestadas, ela altera o ecossistema da região, a vegetação e a fauna ficam submersas e colocam várias espécies em risco de extinção, tanto espécie de vegetação quanto de espécie animal, tá? Porque vai inundar ali, vai afetar todo o ecossistema ali da região. Já para o ser humano, essas barragens podem deixar as cidades inundadas, o que leva a população a ter que ir para outro lugar. Então, pensa, o pessoal tem toda uma vida ali naquela região, mas aquela região vai ser usada para conter água e o pessoal vai ter que se mudar. Então, isso é um prejuízo, né? Vai tirar toda ali a história daquele bairro, daquela cidade e tal. E qual é a região, a maior região hidrográfica brasileira? Eu mandei aí um mapa para vocês, consegui inserir aqui. Olha lá. É a bacia do Rio Amazonas, né? Ou bacia amazônica, que a gente consegue ver aí no mapa, é o maior porção que nós temos. E a gente tem uma legenda ali, foi fácil, né? É isso aí, galera. Continuem empenhados, que eu e a professora Fernanda estamos bastante empenhadas também para ajudar vocês, tá? Até mais!